sem o ministro Eliseu Padilha, que está de licença médica e pode não voltar, né, Vera Magalhães? Tudo indica isso. O presidente Michel Temer começa o mês de março tendo que assumir as negociações no Congresso. A principal dificuldade do PMDBista será garantir a aprovação da reforma da Previdência. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo desta quarta-feira indica, Vera e Madureira, que metade dos 36 integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa, né, o projeto, esses 36, metade deles são contra a exigência de idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Outros pontos da reforma também são motivos de discordância entre os parlamentares. A idade mínima é considerada, né, Vera, a base do projeto que impede que os trabalhadores se aposentem por tempo de contribuição. Será que ele vai ter facilidade, perdendo toda essa base, esse apoio que ele tem ali nessa articulação, Vera? Ele assumindo diretamente. Como é que você está esperando essa aprovação da reforma? Não vai ser uma tarefa fácil, não. Não vai ser nada fácil, mas sem a idade mínima e sem essa idade mínima um pouco elevada, você não consegue reduzir os gastos com a Previdência num ritmo suficiente para que ele não impacte o orçamento. Por quê? O governo criou a PEC do teto de gastos, criou a emenda do teto de gastos. Agora existe uma lei que permite que os gastos públicos sejam corrigidos apenas pela inflação. Então, você tem um teto. Se os gastos com a Previdência continuarem subindo, você faz uma compressão aqui. Você chega mais perto do teto. Você faz um teto com um pé direito muito baixo. E com isso, o governo vai ter, sim, de cortar despesas em áreas estratégicas e essenciais, como saúde e educação. Por exemplo, que na época da PEC do teto de gastos, eles disseram que não iriam cortar. É por isso que uma coisa só anda paralelamente com a outra. Por isso que a reforma da Previdência é essencial para o governo completar esse ajuste fiscal no campo da despesa. Ele tem de cortar os gastos com Previdência sob pena de não ter dinheiro para gastar em mais nada. Então é desta natureza o desafio que resta para o governo. Não é uma questão só de negociar e ceder ali na frente. Ele não pode ceder muito, porque senão a reforma fica inócua e não é o suficiente para cobrir o rombo da Previdência. Então, o governo vai ter, sim, dificuldades. Na própria comissão já está muito dividido. Além dessa questão da idade mínima, tem uma discordância sobre a unificação de tempo de contribuição para homens e mulheres. Isso também divide a comissão. Os sindicalistas estão fazendo pressão. O Paulinho da Força, que é um aliado do governo, ou pelo menos um pretenso aliado, é contra e está regimentando as centrais sindicais contra a reforma. Então, vem aí uma longa negociação. Você falou na falta que o Padilha vai fazer para isso, né? Pois é. É uma falta grande porque ele está muito inteirado da reforma da Previdência. Ele participou da elaboração do projeto juntamente com a equipe econômica, é um entusiasta da matéria e foi um dos que ajudaram a vender essa ideia de que era isto ou quebrar. Ele deu várias entrevistas nesse sentido. Ele, inclusive, ajudou a coordenar essa campanha publicitária que entrou agora, falando sobre isso. Madureira, o que você acha? Vai ser difícil? Olha, vai ser os velhinhos? Vai ser... olha só, difícil vai ser convencer realmente a opinião pública, os parlamentares. O que eu estou sabendo, Vera, é que o secretário do Ministério da Fazenda, o Mansueto de Almeida, que é o especialista de finanças públicas, é um cara altamente gabaritado, ele está reunindo com vários grupos de parlamentares, explicando a questão de finanças públicas, um trabalho quase de catequese, um trabalho de muita paciência, que eu acredito muito que possa trazer resultados positivos assim, nessa discussão. E também tem o Embaçaí, né? O que é um político habilidoso, né, apesar de não ser do PMDB, né, é um cara que tem uma boa passagem na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito também ainda no bom senso, porque, como você falou, é uma questão de aritmética, não é nem uma questão de matemática. Você tem uma legislação específica, né, a PEC do teto, e você tem como demonstrar que, se você não fizer reformas radicais nas finanças públicas, a começar pela questão da Previdência, você não tem como levar a bom termo as finanças do Brasil. O Brasil vai chegar um dia, você tem que explicar para a opinião pública, principalmente para os funcionários públicos, que chegar um dia que você não vai ter nem como pagar a folha do funcionalismo público federal. Imagina
Imagina nesse dia o que vai acontecer. Ô Vera, você Então, acha para que que não pode... se chegue a esse ponto... Ô Vera, você acha que pode Fala, mexer na idade ou a chance nenhuma? Olha, o governo não admite essa possibilidade. Com quem você fala, Mesmo se a seja pressão na equipe... for muito forte no Congresso, o PT deve entrar também, os partidos de oposição, de uma maneira geral, devem forçar muito, ainda mais com o governo um pouco desgastado. Você acha que isso pode mexer com a questão da idade ou não? Se houver um risco de você pôr toda a reforma a perder por causa da idade, talvez eles topem baixar alguns anos, mas se você baixar 5 anos, você já tem uma perda muito grande de arrecadação e de economia, né, no gasto, né, com a reforma. Então, o governo não quer mesmo mexer nisso. Eles preferem mexer nas regras de transição. Porque hoje em dia, quem ainda não tem direito 50, adquirido... né, que você talvez diminui um pouco. Mas já está no mercado de trabalho, entra numa regra de transição que é parecida com aquela do fator previdenciário que tinha no governo Fernando Henrique, só que diferente. Então, eles admitem fazer um ajuste para que essa transição seja mais suave. Para quem já está no mercado de trabalho, não cumpra muito perto dos 65 anos. Mas fora isso, por hora, não se admite. Se começarem a admitir, já vai ter sido uma derrota para o governo. O problema do discurso político da reforma é que ele junta, isso que você falou, junta o PT, junta uma parte dos aliados do governo e junta até quem apoiou o impeachment e que agora fica com esse discurso. Tem que fazer uma auditoria da Previdência, não tem rombo da Previdência e tal. Tem rombo da Previdência, foi divulgado na semana passada, ele é um rombo enorme. A gente dá margem para esse discurso, entra num discurso meio fácil ali, de que, ninguém sabe qual é o rombo. Ele existe, ele é cada vez maior e ele é crescente. Então, ou você estanca isso e passa a criar um sistema que seja sustentável para garantir as aposentadorias de quem já está aposentado, de quem vai se aposentar agora e quem vai entrar ainda no mercado de trabalho, ou as consequências serão realmente graves. Não é lenda, não é quimera. Isso é uma coisa baseada em números. Ô Madureira, os parlamentares, de certa maneira, devem sofrer também muita pressão de suas bases eleitorais nessa questão, né? Talvez Sim, por isso que a própria comissão está bem dividida nessa questão, né? Eu sei, mas o Patrick, cabe ao parlamentar explicar, o parlamentar como representante de uma região, do grupo de eleitores dele, também ele tem que explicar para o seu eleitorado a real situação da Previdência. Ele tem que explicar para o eleitorado, como a Vera agora foi pedagógica. Quem escutou a Vera Magalhães agora, eu acho que com o mínimo de inteligência percebeu, né, a necessidade de você estabelecer os 65 anos. Eu até outro dia, não sei se ela lembra, eu discuti um pouco com ela, porque o Brasil realmente é um país que você tem grande diversidade regional, né, inclusive com relação à expectativa de vida, à própria atividade econômica. Mas, depois, grosso modo, você tem que estabelecer mesmo, olha, 65 anos, acabou, o mundo mudou, e como se foi dito aí, ou é assim ou não tem para ninguém. E eu concordo com uma coisa que os nossos ouvintes cobram muito aqui, que para os políticos tem que valer a mesma regra, e também para os militares. Claro, já foi um motivo de divergência nossa aqui, que o Andreasa defende uma aposentadoria especial para os militares. Eu acho que a partir do momento que você cria um sacrifício tão grande para o conjunto da sociedade, que vai poder se aposentar só aos 65 anos, ele tem de ser, de fato, para o conjunto da sociedade, sem exceção alguma, tá? Sem exceção nenhuma. Isso aí. Né? Claro.